Olá, pessoal! Vamos dar início ao nosso webinar com uma visão geral sobre o momento atual da reforma tributária e os seus impactos nos add-ons, principalmente no Triple A. Eu sou Andressa Moraes, contadora, sócia-diretora de inovação, e estou aqui no Grupo Skill com a Regiane Rios, também contadora, responsável pelos nossos add-ons fiscais, e quem também está aqui com a gente hoje é a Viviane Toffoli, contadora e especialista em tecnologia tributária. E para nos acompanhar também temos o Fernando Okamura, nosso engenheiro de software e especialista da parte técnica dos add-ons. E para complementar o nosso time de peso, não poderia faltar o fundador do Grupo Skill, Marco Antônio Faria, contador também, como todos sabem, e presidente do nosso conselho executivo. O nosso objetivo aqui não é dar uma aula aprofundada com detalhes sobre a reforma tributária, mas dar um overview aqui da nossa reforma tributária, uma visão geral mesmo dos principais pontos e das mudanças, inclusive mostrar como tudo isso vai ficar nas nossas soluções, nos nossos add-ons, principalmente no Triple A. O tema é complexo e tudo vai ser impactado. Nós vamos comentar diversas rotinas que vocês precisarão refletir sobre os impactos internamente em cada empresa. Então, mesmo add-ons como o DocPay ou até mesmo o T10 Extreme também terão alterações futuramente, para que eles possam se adequar conforme o fisco for lançando as novidades aqui da reforma tributária. Então, esse é um tema vivo. E, assim, quem diz que tem já tudo pronto para atender a reforma, ou não entendeu muito bem o tema, ou ainda está com as soluções um pouco ocas, porque tudo ainda está um pouco confuso, tem alguns pontos ainda a serem definidos, tá? Então, nós estamos aqui o tempo todo estudando, em contato com o fisco, para que a gente tenha a atualização garantida aqui nos tempos que os clientes possam se adaptar. Vou contar para vocês algumas coisas que aconteceram no carnaval. Nós tivemos no SAP Summit. Nosso time foi para lá tentar entender o que a SAP estava planejando para liberar ali dentro do SAP Business One sobre a reforma tributária. E alguns aqui já devem saber, mas recentemente tivemos uma mudança ali da pessoa que cuida da localização Brasil, sendo agora uma pessoa de uma outra nacionalidade, que não é brasileira. Então, vocês imaginam que, se para a gente está complexo, imaginem para uma pessoa que é de um outro país e não está acostumado aqui com os nossos termos, as nossas questões diferenciadas da nossa tributação, né? Então, lá o nosso time recebeu a informação de que a SAP tem ali estudado o tema também, né? Mas que eles vão colocar ali duas categorias novas de impostos, porém ainda sem uma data certa. Então, esse é um dos pontos que a gente demorou um pouco, inclusive, para se posicionar com relação a isso, mas nós definimos seguir com a nossa solução, independentemente do posicionamento da SAP. Nós vamos liberar as atualizações dentro das nossas soluções para que os nossos clientes já possam começar alguns testes, né, ali na fase de homologação, adequando os ambientes dos clientes com as novidades ali, os campos necessários, sem depender ali das atualizações da SAP, para que os tempos não fiquem tão apertados como a gente vem esperando, certo? Então, a gente vai aqui mostrar um pouquinho da evolução da legislação relacionada aqui à reforma tributária. Ela vem sendo discutida há bastante tempo, né? O nosso foco aqui está mais na legislação vigente, tá, pessoal? Então, ali em 2023, nós tivemos a emenda constitucional 132, que aprovou a estruturação da reforma tributária como um todo. E agora, em 2025, a lei complementar que trouxe toda a regulamentação, um pouco mais de estruturação ali dos itens da reforma. Então, como é que a gente está agora com relação à regulamentação e essas questões mais burocráticas? A estruturação da reforma já foi feita, então, como eu expliquei, né, emenda constitucional divulgada, lei complementar também, e agora a gente precisa de algumas orientações mais práticas sobre as mudanças. Leis complementares, decretos, algumas normas adicionais, inclusive para definir a alíquota, né? Nós tivemos ali a divulgação da PLP 68, que instituiu um comitê gestor temporário, até o final desse ano, enquanto a PLP 108 não é divulgada, não é aprovada, né? Então,
essa PLP 108, ela vai trazer o comitê gestor, definitivo. Então nós temos aí algumas questões que ainda estão em andamento, né, o que, colocamos ali para monitoramento são novas leis complementares, outras questões que precisam dar essa orientação prática das mudanças, né. E o Marco Antônio tem até um comentário aí, né, Marco, sobre o comitê gestor, conta pra gente. Na realidade, eu tenho vários comentários, né? Então, como sempre, quem já me escutou, eu gostaria também de começar dizendo, nós somos totalmente contra essa reforma tributária, né? Em vez de simplificar, ou a ideia que eles estão dando que vai simplificar, como vocês vão ver, que a gente vai tentar mostrar aqui para vocês, nós vamos para um cenário caótico muito pior do que a gente tem hoje, né? No mínimo, nos 7 anos que seguem, nós vamos ter um cenário caótico. E começa aqui. Por que que a gente começou com essa tela aqui? Eu vou explicar para vocês. Uma das coisas que eles estão fazendo é juntando o ISS com o ICMS, isso é, o imposto da prefeitura com o imposto do Estado. Mas eles vão continuar existindo. Dentro do imposto chamado IBS, vai ter ainda uma parte do município e uma parte do Estado. E eles, então, para fazer essa divisão, porque esse dinheiro vai ser arrecadado num único lugar, que é esse comitê gestor, e esse comitê gestor vai devolver o dinheiro para o município A, para o município B e a parte do estado A, do estado C e assim por diante. O que começou a acontecer? Eles estão brigando já. Então, o provisório, o temporário, que já deveria ter sido implementado, ele não conseguiu ainda, porque os estados entraram na justiça para que os municípios não entrem. Porque, como vocês sabem, tem município que estipulava 2% de ISS para trazer as empresas para aquele município, e agora não vale mais aonde você tira a nota, e sim aonde você consumiu o serviço ou a mercadoria. Então, eles querem dar algum tipo de privilégio ainda, os estados não querem, e assim por diante. Então, para a criação do comitê gestor, está tendo briga. E já se sabe, como também eu já falei, você pega o Caiado, que fala abertamente, a gente ouve outros governadores também nas reuniões que a gente tem, mas o Caiado, que é de Goiás, fala abertamente, que ele é um do que vai entrar contra a divisão do bolo, porque ele quer tudo que é de Goiás para Goiás, ele não quer saber se foi para outro estado e assim por diante. Então, o caos está sendo anunciado. Por isso, né, que a gente está, né, nós estamos aqui apostando na união, né? Tanto de vocês quanto o RP e quanto nós com as soluções, nós temos que nos unir para levar esse cenário para o cliente, né? Os clientes que nós já temos hoje, principalmente para os novos clientes, porque não dá para ficar parado, né? Nós mesmos temos que ir arrumando soluções. Ah, bom, então, o cenário é que vão continuar existindo 5.500 alíquotas, porque tem quase 5.500 municípios. Vamos atrás disso, que é o que a gente está fazendo do nosso lado. Mas do lado do governo, a coisa é horrorosa. Tá bom? Bola é tua, Andressa. Então é isso, o nosso comitê gestor aí vai precisar definir o formato, né, como vai arrecadar, como é que vai distribuir, como é que vai fiscalizar e cuidar da cobrança desses impostos e resolver essas disputas todas. E o que que muda então? Regiane, conta pra gente. Vamos lá, pessoal. Se a gente for falar um pouquinho do que muda aqui, a gente vai ficar o dia inteiro só falando do que mudou, né? Mas a gente vai falar agora do que muda com relação aos tributos. Então, o que a gente tinha antes e o que a gente vai ter depois aí na reforma tributária, né? Olhando para esse quadrinho que está bem aí intuitivo, a gente já consegue observar que hoje, né, antes da reforma, vamos dizer assim, a gente tem de tributos atuais aí o ICMS e o ISS, as contribuições de PIS e COFINS e o IPI. E com a reforma tributária, como é que vai ficar, né? Teremos o imposto de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a contribuição de CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que formam aí o nosso IVA dual, e o imposto seletivo.
Aí já começam os questionamentos, né? E por que IVA dual? Por que a gente está falando aí de uma dualidade, né? Então, o IVA, ele é dual porque, na verdade, ele é uma combinação entre dois tributos e duas esferas de governo. Como o Marco falou, a gente vai ter o IVA federal, que é o CBS, contribuições, PIS e COFINS, e um IVA estadual e municipal, que aí vai corresponder ao ICMS e o ISS, né? Totalmente diferente do que a gente já vê aí de modelo de reforma tributária em qualquer outro lugar. E aí, claro, a gente ainda tem o imposto seletivo, né? Que vai o quê? Substituir o nosso IPI em partes. Andressa, você pode avançar um quadrinho aí para mim, por favor? E aí, como é que vai ficar, então, o IPI, a questão do IPI e do imposto seletivo? O IPI, hoje, ele tributa, né, todos os produtos industrializados. E o imposto seletivo? Ele vai ter um foco diferente. Ele vai tributar apenas produtos prejudiciais à saúde, meio ambiente, né? O IPI, ele tem uma função arrecadatória e um pouquinho regulatória. Não, e hoje o IS, né, na reforma tributária vai ter aí uma função totalmente regulatória. Ou seja, a finalidade é desincentivar o consumo desses produtos classificados como prejudiciais. E o que tem aí de igual entre IPI e imposto seletivo é que ambos serão cobrados, administrados pela União, tá? Então, e por que o imposto seletivo, né, não está no IVA? Ainda tem mais uma consideração do IPI, que eu quase me esqueço, né? Além disso, o IPI vai ser mantido para os cenários da Zona Franca de Manaus. Ou seja, já começam N exceções aí, N regras, né? Que, na verdade, não muda praticamente nada do que a gente tem hoje. Eu costumo até dizer que, na verdade, não mudou a guerra fiscal, só mudaram as batalhas, né? A guerra continua. E por que o IPI, né, o imposto seletivo, vai substituir em parte? Por que o imposto seletivo não está no IVA? Se a gente for parar para pensar, né? Porque o IVA, ele tem essa natureza e esse objetivo distinto da IBS e do CBS, né? O IVA, ele tem uma tributação sobre o consumo. E o imposto seletivo é de não incentivar o consumo, totalmente ao contrário, tá? Embaixo a gente também colocou um quadrinho para vocês conseguirem ver essa diferença e ficar um pouquinho mais didático, mais prático, porque a gente sabe que é muita informação para assimilar de uma vez. E agora eu vou chamar a Viviane para falar um pouquinho sobre a incidência desses tributos. Bom, pessoal, a gente tem visto aí que essa reforma ela tem quebrado alguns paradigmas, né? E um deles é o que a gente chama de base ampla, né? A ampla incidência do IBS e da CBS. Então, hoje, o IBS e a CBS, eles vão incidir sobre materiais, né, bens, serviços, direitos, basicamente sobre tudo, tá? Então, a gente não tem mais uma divisão do que estava sobre a incidência do ICMS e o que era incidência de ISS. Então, a gente não tem mais essa briga, sabe, que a gente tinha quando a gente falava de software, por exemplo, né? Então, tudo, praticamente tudo, vai ser tributado por IBS e CBS. A gente não tem mais essa divisão. Então, é uma base que a gente chama de base ampla. Então, onde incidir a CBS, também vai incidir o IBS, tá? E aqui, o que a gente tem, né, de novo, né? Algumas nomenclaturas, algumas definições, elas são diferentes na lei complementar, né? Eles trouxeram alguns nomes diferentes, e um deles é essas operações onerosas, né? O que é operação onerosa? A operação onerosa é tudo aquilo que tem um fornecimento com uma contraprestação, que pode ser uma contraprestação financeira, né? Então, a gente pode estar falando de venda e compra, a gente pode estar falando de troca, a gente pode estar falando de doação, quando existe uma contraprestação em benefício do doador, tá? Então, a gente tem uma incidência aqui muito ampla, tá? Desses dois tributos. Locação também, né? A locação de bens imóveis, de imóveis, né? Locação de carros. Então, tudo isso está na incidência desses dois tributos. O que a gente tem também, pessoal, existem algumas operações que eles falam de não onerosas, né? Que não tem aquele dispêndio financeiro, que não onera ninguém, mas que estão previstas também, né? Como incidência, né? De IBS e CBS, por exemplo, a bonificação em documento separado. Então, se é uma prática de mercado, existe aí algum cliente de vocês que tem essa prática de mercado de fazer bonificação em documento separado, esta bonificação terá que ser tributada.
Então, a gente tem uma série de regrinhas que estão sendo alteradas dentro, que já foram alteradas, na realidade, dentro da lei complementar. Outra regra é com relação à tributação. Pode passar para mim, Andressa, por favor? A tributação, né? O Marco já comentou um pouquinho. Então, a gente tinha muita guerra fiscal em relação a quem está recebendo o valor do imposto, né? Então, existia essa guerra fiscal, os estados e municípios davam benefícios, ou benefício fiscal, ou trazia alíquota mais baixa, e isso não vai mais acontecer, tá? Essa guerra, desta forma, ela não vai mais acontecer. Por quê? Porque quem vai receber o tributo é o local do destino da operação, né? E quando a gente fala de destino da operação, quando a gente fala em bens, é o local da entrega, ou pode ser o local da retirada, que está indicado ali que alguém vai retirar aquela mercadoria. Então, a gente tem ali, basicamente, né, uma regra geral, que é o destino, né? Onde o serviço está sendo prestado, o destinatário do bem. Então, é sempre para lá que a gente vai ter que olhar para fazer aí a tributação correta, tá? E dentro dessa questão da tributação do destino, a gente tem também uma atenção muito importante, que como o Marco também colocou, que a gente vai ter 5 mil e tantas alíquotas dos municípios, a gente vai ter as 26 alíquotas aí dos estados. Por quê? Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar dessa alíquota de referência que o Senado vai colocar, né? Mas ela é uma referência, porque cada ente, União, os estados e os municípios, eles vão colocar a alíquota deles. Então, aí as empresas, elas têm que ter um cuidado muito grande. Primeiro, para definir certo, de acordo com a lei, onde é o destino, né? Qual é o local da operação, e depois para definir exatamente qual é a alíquota que tem que ser usada, né? Então, vai ser uma combinação aí de alíquota do estado com a alíquota do município, essa combinação, para que eu possa faturar corretamente, né? Colocar os dados corretos no documento fiscal por conta da tributação. Então, é um conjunto aí de regrinhas, né? E obviamente, que a gente vai precisar ter sistemas adequados para nos auxiliar também nesse controle de alíquotas, né? Porque essas alíquotas também elas vão mudando de acordo com esse prazo de transição. A gente vai mostrar lá na frente para vocês. A gente tem um prazo de transição longo e a gente tem a cada 2 anos, basicamente, a troca dessas alíquotas de referência. E aí os estados e municípios podem trocar também a alíquota. Então, imagina controlar, né, essas alíquotas dentro desse cenário de que cada estado e cada município vai ter suas alíquotas, tá? Uma outra mudança importante que nós temos também é com relação à questão dos créditos. Os Vivi, créditos... Oi, Marco. deixa eu aproveitar e só fazer um Claro. complemento aí nessa página anterior. Então, até para quem está nos ouvindo, isso é muito importante prestar atenção de por que a gente considera que todo mundo está atrasado, né? A gente está vendo, nós estamos preocupados, os nossos clientes finais, e eu quero passar essa mensagem para vocês, para os clientes finais de vocês. Então, a Vivi deu o exemplo perfeito, tá? Só que vocês têm que lembrar o seguinte: durante 7 anos vão continuar existindo os impostos velhos e o imposto novo. Então, eu vendi uma caneta para o Rio de Janeiro, tá? Eu vou ter que calcular o ICMS velho, né? O chamado ICMS, aqui em São Paulo. Só que eu vou começar a ter cada vez um pedaço a mais. Depois nós vamos mostrar o quadro para vocês. Eu queria só aproveitar agora para ir chamando a atenção de vocês. Vai ser para o Rio de Janeiro. E depois nós vamos ainda mostrar para vocês que o governo está colocando a obrigação de comprovar esses recolhimentos para o emitente do documento fiscal. Então, eu vou ser obrigado a comprovar o ICMS para o Estado de São Paulo e vou ser obrigado a comprovar o IBS para o Estado do Rio de Janeiro, o CBS também, consequentemente, que vai lá cumprir com... Então, olha a loucura que é isso, se as pessoas demorarem para pensar em toda a operação dela. Gente, para onde eu vendo, de onde eu compro, qual que é o impacto, eu vou continuar tendo ICMS, agora eu vou passar a ter esses novos impostos, como que eu recolho e assim por diante. Um depoimento meu para vocês.
eu fui para o conselho, né? Pensei que eu ia ficar tranquilo. Acho que eu nunca estou trabalhando tanto, visitando clientes. E ele tá uma prática de colocar a culpa no RP. Ou quando eu falo assim, gente, nós estamos atrasados. Ah, não, o RP vai providenciar tudo isso. Como a Regiane falou, como a Andressa falou lá no começo, nós ficamos assustados quando nós fomos alertar a SAP de campos que eles precisam colocar no RP para que a gente possa pegar esses campos, os novos CST e assim por diante, para poder fazer os cálculos, né? Então, assim, nós temos que dizer para os clientes finais o seguinte: pelo amor de Deus, comece, procurem ajuda, procurem assessoria, vejam o cenário futuro de como vai ser os novos impostos e tudo mais, porque nós vamos ter 7 anos convivendo com imposto velho e imposto novo e de formas diferentes de apurar, né? Lá no mapinha fala, não, eu vou deduzir 1% daqui. O percentual, sim, mas os impostos vão ser diferentes para ser recolhido em momentos diferentes, em locais diferentes. O imposto velho é por competência, esse novo é por pagamento e recebimento. É uma loucura, nós vamos entrar nesses detalhes, mas eu só queria chamar a atenção para vocês verem como muda realmente. Desculpa, Vivi, pode tocar. Imagina. Acho que o que é importante aí, né, de tudo que o Marco falou, é que a gente tem que mudar a mentalidade, né? Tem que mudar a cabeça. Os impostos antigos, obrigação acessória antiga, a gente vai falar lá na frente, elas vão continuar, mas a gente tem que mudar, virar uma chave, porque é uma legislação nova, são impostos novos, a incidência ela é nova, né? A tributação aqui no destino ela é basicamente nova, né? A questão dos créditos, que é o próximo slide aí que eu vou falar, também é diferente, né? Embora você tenha, pode passar, Andressa, por favor? Embora você tenha aí a questão da não cumulatividade plena, o que seria essa não cumulatividade plena? Eu vou poder tomar crédito de tudo que vamos supor, tudo que eu compro, todas as minhas aquisições, tudo aquilo que eu pego de serviço para minha operação, tá? O que fica de fora aí, que eles estão chamando, é de uso e consumo pessoal, né? Então, por exemplo, eu sou uma distribuidora de bebidas, né? E no final do ano eu faço uma festa e eu pego uma parte daquela bebida, né, para distribuir ali na festa. Então, aí eu tenho que estornar esse crédito. Então, desses itens que eu usei para um consumo ali, né, numa festa da empresa, eu tenho que tirar, tá? Mas de resto, eu poderia tomar crédito de tudo, né? Óbvio que tem ainda a regulamentação que precisa sair, né, um pouco mais detalhada, mas é isso na teoria, tá? Só que esse crédito, ele teoricamente não, ele está na lei, tá, gente? Ele fica condicionado ao pagamento do seu fornecedor. Então, se eu adquiro um bem ou se eu tomo um serviço, né, tributado pelo IBS, pela CBS, esse crédito eu só vou poder tomar se o fornecedor lá pagar. Por isso a importância aí do split payment nessa operação toda, tá? E isso também e por isso também que eles estão querendo, né, fazer a tal da apuração assistida, a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Por quê? Porque precisa ter um controle disso. Vocês já pensaram no controle desse crédito, né? Como que será feito o controle desse crédito? Quem que vai fazer o controle desse crédito, né? O governo está dizendo que lá pelo SERP vai ter uma apuração assistida, talvez a gente consiga olhar por lá, enfim. Mas imagina para a gente aqui no dia a dia das empresas, né? Como que esse crédito, como é que eu sei se eu posso ou não acreditar? Eu vou ter que olhar essa apuração se ela estiver pronta, obviamente, né? Até lá, se ela estiver pronta, eu vou ter que me basear nela. E se estiver errado, como é que eu controlo isso? Então, a gente vai precisar também ter mecanismos dentro dos sistemas de relatórios, controles, para que isso seja verificado, seja checado. Não dá para só confiar naquilo que vai ser apresentado pelo governo, de acordo com o sistema que eles estão construindo, né, do que eles estão fazendo lá. Então, assim, a gente tem a notícia boa aí do crédito, da não cumulatividade plena, né, eu poder tomar crédito de todas as minhas operações, mas a gente tem essa restriçãozinha aí, que é um crédito financeiro, tá? Bom, e aí a gente tem uma questão de alíquotas aí, que eu acho que o Marco quer falar um pouquinho aí desse PIB também, né, Marco? Porque também impacta muito no que o Senado vai definir de alíquotas para os dois impostos. Eu não consigo olhar para esse negócio de reforma tributária, e eu acho que a minha cabeça de contador, eu sempre gostei também muito de matemática, se a conta não fecha na minha cabeça, eu não consigo ir para frente, não adianta
né? O governo ficar falando, eu estou aprovando, eu vou aprovar, estaremos não sei o que, pai do céu. Então, assim, ó, esse é o cenário do ano passado, tá? O PIB do Brasil, isso é, tudo que o Brasil produziu deu 11,7 trilhões. E a arrecadação foi 3,78 trilhões de impostos, o que dá uma carga tributária de 32%. Gente, a conta que a gente precisa fazer, e de novo, a gente tem que alertar os nossos clientes, é o seguinte: quem já viajou lá para fora, quem já viajou para os Estados Unidos e tudo mais, vai ficar claro a diferença agora que eu vou dizer. Aquela caneta, né, que eu vou pegar sempre referência que eu estou vendendo uma caneta. Hoje eu vendo uma caneta R$ 10, os impostos estão dentro daqueles R$ 10. A partir do momento que entrar em vigor a reforma tributária, vai ser, o valor da caneta vai ser R$ 10, vai ser acrescido um valor do imposto em cima desses R$ 10. Então, vamos falar em 30%, tá? Isso aqui vai para R$ 13. Primeira pergunta: a pessoa que está comprando, ela tem caixa para começar a suportar 30% a mais? Segunda pergunta: quem vende a caneta, se ele pôr para cima o preço de 10 para 13, ele vai ser competitivo no mercado ou ele vai deixar de vender? Então, ele vai ter que abaixar o preço dele para poder chegar nos 10, embutido os 30. Então, é aí agora que nós vamos voltar nessa conta aqui, principalmente para quem é prestador de serviço, que é o nosso caso, que eu acho que a maioria que está ouvindo a gente aqui é prestador de serviço. Então, suponha que você tem um faturamento da sua empresa de R$ 100 mil, tá bom? Dos quais 35% vão ser impostos. Então, sobra R$ 65 mil para você. Se você é prestador de serviço, a tua principal matéria-prima é mão de obra, não é? Folha de pagamento, PJ, o que for. Isso aí não vai dar crédito, né? A coisa mais absurda que tem nessa reforma, como a Vivi mencionou muito bem, tudo agora vai ser tributado por IBS, CBS, tudo. Se é bonificado, não é bonificado, se é nocivo, se não é nocivo, vai ser tributado. Agora, e tudo vai dar crédito, exceto mão de obra, né? Então, quem é prestador de serviço, se tira 35% de imposto, sobra 65%, e nós, prestadores de serviço, sabíamos que a nossa folha de pagamento é 50%, 40%, 50%, 60% do nosso negócio, mais os encargos, porque quando fala em IVA no Brasil, tem muita gente que faz, bom, então vai ser imposto único. Não, continua existindo os outros 90 e tantos impostos, continua existindo imposto de renda, continua existindo INSS, continua existindo fundo de garantia, continua existindo IPTU, IOF e assim por diante. Então, como é que sobrevive uma empresa prestadora de serviço com essa reforma tributária, não é? Então, é muito importante cada empresa começar. Está vendo como não é só o ERP ou não é só a solução fiscal? Mexe na formação do preço do que cada um faz. Se ela vende mercadoria, se ela vende serviço, se ela presta dentro do município, fora do estado e assim por diante. Então, passou da hora de cada um estar procurando essas assessorias para poder resolver isso, né? Cada um tem que verificar com o seu fornecedor e assim por diante, tá bom? Então, tá aqui, eu quis dar esses números só para vocês verem que o Brasil caminha para um problemão que é pouco noticiado, né? Porque mesmo arrecadando 3,78, deu quase 100 bilhões de déficit. Quer dizer, faltou já dinheiro, né? E agora, com esse aumento que vai vir com a reforma tributária, para onde vai essa arrecadação? Entendeu? Então, assim, mais do que nunca, tem aquela história, né? Ou você chora ou você vende lenço. A oportunidade para a gente vender consultoria, a oportunidade para estar do lado do cliente, a oportunidade para estar alertando de tudo isso, esse é o momento, tá bom? Pode tocar, viu? Ô, Marco, complementando aqui o que você falou sobre essa questão das alíquotas, fica muito claro quando a gente olha para esses dados, né? Em referente aí à carga tributária de 32,32% e que a reforma não veio para reduzir, né, carga tributária, não veio para reduzir a arrecadação. Se a gente olhar como é que está a alíquota referência hoje, né, como é que está a alíquota hoje? E aí, se você pode passar o próximo slide, por favor, Andressa, por favor?
Se você olhar aí, o que que a gente vai ter? A gente vai ter a alíquota referência, que a Vivi falou, né? Que é a alíquota que vai ser divulgada lá pelo Senado. E aí, os estados, municípios, né? E a CBS, lá, a União, vai poder se manifestar e definir qual que vai ser a sua alíquota padrão, né? E aí, a alíquota padrão, ela vai ser porente, né? Ela vai ser uma porente, porém única para todas as operações. Aí a gente já está vendo também que não é alíquota única coisa nenhuma, né? É alíquota única para as operações, mas cada ente aí vai ter a sua tributação, a sua alíquota. E aí, se a gente avançar o próximo slide um pouquinho, a gente vai conseguir enxergar que quanto mais redução a gente tiver, maior a alíquota referência. Para quê? Para equivaler, né? Para que fique igual à arrecadação mencionada lá no primeiro slide de 32 e pouco por cento. A gente consegue enxergar isso nitidamente. Então, quando a gente começa a ver esses benefícios, redução de alíquotas, cashback, achando que tudo isso, né, vai reduzir também a carga tributária, e a gente começa a fazer essas contas e acompanhar a evolução da alíquota, a gente vê que isso não passa de uma utopia, né? Não vai, na verdade, diminuir a arrecadação nenhuma, e a ideia aí é que isso se modifique a cada ano. A gente não sabe nem como vai ficar, né, para falar a verdade. Eu queria, só para vocês, quem está acompanhando, né, quem é louco que nem a gente que está acompanhando a reforma tributária, então vamos lá. Também foi aprovado nesses primeiros regulamentações que a alíquota ela não pode ser maior que 26,5%. Isso virou uma piada, eles mesmos dão risada disso, né? Porque os estudos já mostram que teria que ser no mínimo de 30% para poder cobrir o que se arrecada hoje com os impostos antigos, PIS, COFINS, ICMS, ISS. Vocês veem que não mudou nada, né? Só está mudando a sigla, não mudou nada. E aí veio vários segmentos que eles deram um desconto. Então, quando se estipular definitivamente se vai ser 26,5, se vai ser 27, 28, já tem segmentos que vão ter reduções: banco, locadora, posto de gasolina e assim por diante. Então, como a Regiane disse, quanto mais isenção der para um lado ou redução der para o outro, mais essa alíquota tem que ser maior. E eu segurei para falar só agora com vocês da palhaçada, se assim eu posso dizer, pelo amor de Deus, do tal do imposto seletivo, né? O argumento deles lá do imposto seletivo é que são produtos que fazem mal à saúde. Então, uma cerveja, faz mal à saúde, o refrigerante faz mal à saúde, carro faz mal à saúde, porque polui e assim por diante. Aí, uma reflexão. Será que realmente eles estão preocupados com isso? Se você tivesse preocupado com a poluição que o carro faz, você não melhoraria o transporte público? Se você realmente estivesse preocupado para a gente não beber cerveja, você não proibiria que as grandes empresas de cerveja não patrocinassem a seleção brasileira de futebol, de basquete, de vôlei, os refrigerantes, assim por diante? Então, eu acho que eles não estão preocupados. Na minha cabeça de contador, a conta que eles vão fazer é o seguinte, ó, aplica lá 26,5, que é para dizer que a gente ficou firme no 26,5, ou 27, para não dizer que é os 28 que todo mundo está dizendo. E o tal do imposto seletivo, que até agora, em lugar nenhum, publicou a alíquota e tudo mais, a gente tira a diferença ali. Então, se eu colocar 100% no refrigerante, se eu colocar 150% na cerveja, se eu colocar 200% no veículo, eu fecho a minha conta. Isso é pensamento de quem fica só atrás da mesa, da cadeira e não sai na rua. Aonde no mundo se tentou fazer isso, sabe o que acontece? Cai o consumo. Então, o exemplo que eu vi mais nitidamente é o caso de querer tributar refrigerante porque ele tem açúcar, né? Aí o que acontece? Os refrigerantes de nome, os refrigerantes de respeito e que têm marca e que realmente produzem bem, eles perdem mercado, porque eles ficam muito caros. O que começa a vender? Refrigerante vagabundo. Então, em tudo quanto é lugar que aconteceu isso, no México, no Chile, no Paraguai, mesmo na Europa,
disparou o consumo de refrigerantes segunda linha, terceira linha, disparou o consumo de cigarros segunda linha, terceira linha, e assim por diante. E quem recolhe imposto, que são as grandes empresas, que são as empresas honestas e tudo mais, cai a venda, cai a arrecadação. Então, é uma coisa. Esse imposto seletivo é uma outra piada que, sabe, você deveria. A gente não gosta de criticar sem dar a solução. Todo mundo que conhece a gente, eu sou favorável ao imposto único, que seria, a quem é do tempo da CPMF, qualquer tipo de transação incidiria a CPMF, que naquela época era 0,38%. Se você hoje colocasse uma CPMF de 4, 5%, você não precisava mais impor nenhum. Nenhum. Aí seria realmente uma reforma tributária. E sem apuração, sem DARF, sem split payment, sem dividir o segmento tal, ponto. Mas não, nós precisamos confundir, nós precisamos gastar dinheiro e assim por diante. É nesse momento que nós estamos. E é nesse momento que a gente tem que se unir para achar soluções, tá bom? Isso aí. Uma outra novidade que a gente teve foi do cashback. Como se fosse uma ferramenta que a reforma tributária trouxe, destinada a aliviar a carga tributária das famílias ali de baixa renda. No entanto, não se sabe ainda como, né? A gente ouviu dizer que eles vão voltar esse cashback para as famílias em 48 horas, pelo celular do responsável daquelas famílias cadastradas ali no CAD único. Mas será que essas famílias todas têm acesso a um celular, por exemplo? Então, fica aí a reflexão, a gente colocou os itens, né, e como eles prometem que isso vai ser devolvido ali, botijão de gás, energia elétrica, água, esgoto e telecomunicações, 100% da CBS e 20% do IBS. E os demais, exceto aqueles da lista do pecado, que são os impostos seletivos, tá? Esse é o apelido do imposto seletivo, é o imposto do pecado. 20% de CBS e 20% de IBS, que retornaria ali para as famílias de baixa renda. Regiane, explica para nós essa outra novidade aí da reforma tributária, o split payment. Bom, pessoal, embora a gente tenha dito lá no começo que a ideia aqui era só fazer um overview aí da reforma tributária, eu acho que desse tema não dá para falar sem entrar um pouquinho no detalhe, né? É um tema super comentado, um tema super polêmico, então a gente aqui alinhou que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. É claro que não vai ser possível trazer todos os detalhes aqui, todos os cenários, tá? Mas a gente vai tentar trazer um exemplo para colocar todo mundo na mesma linha aí, para que todo mundo entenda o que realmente é esse split payment que tanto se fala, né? Então, se a gente for dividir o conceito dele, aí a gente já tem que o split payment é o pagamento repartido. E também é importante comentar que ele é uma nova modalidade de extinção do débito. Né? E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma divisão automática dos valores de uma transação, onde ele vai transferir o valor do tributo diretamente para o governo. Essa é a verdadeira finalidade do split payment. Foi comentado, inclusive, pela Viviane um pouquinho lá atrás, falando que o cliente, né, só vai poder tomar crédito, o comprador só vai poder tomar crédito quando o seu fornecedor realizar o pagamento do tributo, né? E como é que vai controlar esse pagamento do tributo? Fica toda essa confusão aí, o split payment seria uma dessas modalidades, né? Então, a gente vai falar, para a gente entender e comparar, eu acho que é importante a gente mencionar como é que está no sistema atual e comparar como que ficaria no split payment, só para dar uma visão geral, né? Então, hoje a gente tem aqui um fornecedor A qualquer, que vai fazer uma venda para um comerciante. Essa venda vai ter um valor total aí de R$ 19.050, por exemplo, né? Se a gente for dividir esses valores, a gente teria 15 mil de produtos e 4.050 aí de tributação. O comerciante B ele vai fazer esse pagamento. Vai pegar o boleto, vai pagar numa instituição financeira e ele vai pagar quanto? O valor de R$ 19.050. Quando ele pagar esse valor de R$ 19.050 para a instituição financeira, ela vai pegar esse montante total e vai jogar na conta de quem? Do fornecedor. Importa para a instituição financeira se o fornecedor já fez a apuração dele, se ele já pagou esse tributo aí de 4.050 para a Receita Federal, para quem quer que seja? Não importa. Ele vai transferir o valor total.
né? O valor total dessa operação. E para o comerciante que vai ter o direito de tomar o crédito dessa operação, importa se esse fornecedor já recolheu esse tributo? Muito menos, né? Ele vai fechar a apuração dele e vai tomar crédito lá do valor. Hoje é assim que funciona, é esse modelo atual que a gente chama de crédito escritural. E o que vai mudar aí com o split payment? Com o split payment a gente vai pegar o mesmo cenário para todo mundo entender como é que fica, né? Então eu tenho um fornecedor que vai fazer uma venda para o comerciante no mesmo valor de R$ 19.050, com um total de R$ 4.050 de tributos. Tá? Esse comerciante vai fazer esse mesmo pagamento lá na instituição financeira, vai pagar os mesmos R$ 19.050. A instituição financeira, por sua vez, vai pegar o valor, esse valor total, vai falar: opa, dentro desses 19.050 aqui, eu tenho uma parte que não é do fornecedor. Eu já vou direcionar, então, a parte da IBS do Comitê Gestor e vou direcionar aí a parte da CBS para a Receita Federal. Então, ele automaticamente já vai repartir esse valor e vai direcionar para os órgãos o valor desses tributos. E vai repassar quanto para o fornecedor? Apenas os 15 mil, que é o valor efetivo do produto, né? Sem qualquer carga tributária. E aí, o comerciante, com toda certeza, já vai poder lá tomar crédito desse valor. Essa é a condição, né, do split payment e da possibilidade agora de se creditar relacionada, como a Viviane falou lá atrás, ao financeiro, né, ao crédito financeiro, a modalidade de tomar crédito. E por isso, pessoal, que está sendo muito falado, porque vocês acham realmente que vai ter, as instituições financeiras estão preparadas para controlar tudo isso nesse momento? E a gente está falando apenas de uma modalidade, né? E quem não tiver esse split payment aí implementado, você acha que a pessoa vai optar fazer o pagamento nessa instituição? E aí fica mais um alerta que nesse cenário, com toda certeza, o mais seguro é que vocês tenham uma ferramenta financeira que seja capaz de lidar com o split payment, como a gente tem o DocPay, por exemplo. Né? Por quê? Porque senão o comerciante, né, vai ficar lá à mercê, não só do fornecedor, como também do próprio órgão com apuração assistida, que vai depender de liberar para ele consultar o crédito e tudo mais. Né? Imagine a loucura que não vai ser isso. Pode avançar, André, por favor. Deixa eu dar meu pitaco aí, pá, espera um pouquinho. Se eu não falar mal em nenhuma tela, não tem graça. Gente, isso aqui é uma outra coisa do Arco da Velha. Por que que eles por que que inventaram de manter o nome em inglês, né? Split payment, e não pagamento compartilhado, pagamento repartido? Porque, por incrível que pareça, isso aqui foi tentado ser aplicado em 10, 20 países do mundo, tá? Quase nenhum pegou, não deu certo. O único lugar que se fala que dá certo é na Itália, porque, e aí, por fim, agora só é aceito o split payment quando você fornece para o governo. Então, fornecendo para o governo, não tem muita lógica você recolher imposto do governo, está fornecendo para o governo, então já recolhe direto. O restante não deu certo. E eu vou, voltando aqui no nosso exemplo, eu gosto de dar exemplos físicos, né? Então, em vez de uma caneta, que é 15 mil, fica caro, vamos imaginar que é uma mesa com cadeira bacana, tal. Eu comprei por 15 mil, tá? E aí eu vou revender, eu estou comprando essa cadeira, eu estou comprando essa mesa, essa cadeira para revender. Aí, como é que funciona? Não é, isso aqui é opcional, tá? Então, quem está comprando, ele chega para o fornecedor e fala assim, ó, estou olhando para a tua cara aí, você não está muito confiando, não estou confiando muito em você, não. Não posso acreditar que você vai recolher o tributo. E para você ter uma ideia, eu já vendi a mesa e a cadeira aqui, né? Eu já vendi por 20 mil, por 30 mil. E eu preciso hoje mesmo do comprovante. Então, o que é o split payment? Você, comprador, pode pagar o imposto em vez do quem está te vendendo pagar o imposto, que é o exemplo número 1 que a Regiane deu. Então, em vez de embutir, somar na nota e o dinheiro para você, vai só o líquido para você que está vendendo e tudo mais. Ah, Marco, mas até aí tem grande vantagem, o cara pega. Ah, é? Então perceba o seguinte: você também não comprou essa mesa e cadeira, ou você produziu, né? Se você comprou de alguém ou se você produziu, você tem créditos ali
né? Se você comprou a mesma mesa e cadeira, você tem crédito também de 28%, 30%. Se você comprou madeira, prego, cola e tudo mais, também tem crédito sobre isso. A partir do momento que, para quem você está vendendo, não quer que você se debite ou que você pegue o imposto, você vai ficar com crédito, com crédito, com crédito. Vocês conhecem alguma empresa no Brasil que consegue ficar com 30% de imposto credor e não pegar esse dinheiro de volta? Ela quebra em um mês, né? Em 2 meses, assim por diante. Então, nada disso foi visto, né? É uma confusão que vocês não têm ideia. E quando você recebe adiantamento por compra de alguma coisa, que já incide o imposto agora, né? Vocês viram que é ou financeiro ou momento. Ah, não, eu tenho que dar um adiantamento para o cara produzir aquela máquina para mim, ou eu tenho que dar um adiantamento para o cara importar aquele carro para mim. Ah, bom, na hora que eu paguei, eu já devo IBS e CBS, mas eu não tenho crédito porque o outro lá não gerou. Ah, bom, mas eu posso fazer o split payment, mas peraí, mas o outro vai aceitar? Vocês percebem porque cada um já teria que estar falando com o seu fornecedor? Então, eu tenho 10, 20, 30, 10 mil fornecedores. Que linha você vai adotar? Você vai pagar o imposto para todo mundo e dane-se ele que tem que procurar uma solução com os créditos dele. Você vai tirar certidão negativa diariamente de cada um para ver se o cara está regular e confiar nele e assim por diante. Não dá para esperar dezembro para isso, né, gente? Passou da hora. Então, tudo isso aqui está em vigor, tá? Tudo isso aqui. E o próprio governo está numa enrascada. Eu participei de uma reunião, eu não posso dizer onde, como, tal, mas, enfim, sabe quanto o governo está estimando para ele controlar isso aqui? 3 bilhões. Ele não tem de onde tirar isso, não está no orçamento. Então, é umas loucuras que você não tem ideia. Então, nós estamos nos preparando, através dos nossos EDONs, fiscal, contábil, o DocPay e assim por diante, para fornecer isso para os nossos clientes, entendeu? Para fornecer essa tranquilidade, essa segurança e assim por diante. Mas nós precisamos ter esse contato agora, né? Não dá para deixar tudo para o final do ano, tá bom? Podemos seguir. Marco, deixa eu até aproveitar que o Tarcísio me mandou um chat aqui perguntando sobre o DocPay, né? E o impacto na solução. Tarcísio, sim, na verdade, como a Andressa falou lá no começo, o impacto é em tudo, tá? Tanto que a gente até mudou lá o nomezinho do slide, porque era AAA, a gente colocou nos add-ons, porque o impacto é assim, nas soluções fiscais, na solução financeira, e a instituição financeira, a solução financeira que não tiver preparada para atender o split payment vai ficar para trás, tá? Aí você pode até me perguntar, né? Já está sendo preparada? A minha resposta nesse momento é não. Por quê? Porque não tem liberação de nada do fisco ainda sobre isso, tá? Então, eu até me preocupo quando as pessoas falam assim, o sistema X já está preparado para o split payment. Eu falo, meu Deus do céu, de onde essa pessoa preparou essa solução, né? Porque nem o fisco liberou nada ainda, nem se manifestou. Tem aí uma previsão de que em 2027 ele entre, o split payment entre, mas talvez ele vai entrar lá só no formato de arrecadação pelo contribuinte, porque tem vários formatos de extinção do débito, tá? Então a gente não ficou entrando em detalhes de todos aqui, porque senão a gente ia ficar, como eu disse, a tarde toda falando só desse assunto, né? Muita coisa para detalhar, mas sim, o DocPay estará preparado para atender quando o fisco liberar as soluções, liberar tudo que precisa ser alterado, nós atenderemos split payment, tá? E fique ligado aí, porque se você tem uma solução financeira que não atenda, se preocupe, porque isso vai impactar diretamente no teu cliente na aquisição do crédito. Pensa como é que vai ficar toda essa situação que o Marco explicou, ainda a pessoa não conseguir tomar o crédito daquilo que ela comprou. Uma loucura, vai quebrar, ninguém vai conseguir resistir a essa situação, né? E Deixa eu só só um complementar. detalhe, Opa, desculpa, só mais um detalhe, assim, como Deus no comando é tudo, né? Lá atrás, a gente tomou uma decisão, sei lá, eu nem sabia disso, 4, 5 anos atrás, 7 anos atrás, que toda a nossa solução financeira, ela não seria aleatória, né? Ela tinha que estar atrelada, ela tinha que estar uma âncora, ela tinha que ter a segurança que tinha um documento fiscal apoiando ela. Então, por isso que o DocPay hoje, ou as nossas soluções fiscais, eles são completos, né? Ele tanto vê o seu cliente, quanto vê o seu fornecedor e tudo mais. Com isso aqui, que está em vigor, eu não sei, eu não conheço todas as ferramentas do mercado, mas nós somos a ferramenta que consegue ver
Se o cara foi, bom, o meu fornecedor eu optei pelo um, que foi ele cobrar o imposto. O segundo eu optei pelo split payment, o terceiro eu optei pelo não sei o quê, e assim por diante. Por quê? Porque as nossas soluções financeiras, elas estão agregadas à solução fiscal e à solução contábil. Então, eu posso com segurança dizer aos nossos clientes que o que ele está fazendo está correto. Diferente de só falar assim, não, separa aí o imposto e depois eu vou ver. O depois eu vou ver, você não está dando crédito imediato para o cara, como vocês vão ver que a legislação pede ali na frente. Desculpa, gente, só para complementar. Imagina. Eu queria só também dar um pitaco aqui. O que acontece? A gente tem várias coisas que estão aí ao redor desse split payment, tá, gente? Mas o que eu queria colocar para vocês? Esse link com o documento que o Marco falou, isso está na lei, tá? Então a gente precisa ter um documento, porque toda apuração ela vai ser feita com base no documento. Então o documento é o que vai mandar, tá? Então quando a gente vou falar um pouquinho de documento, mas é o documento que vai mandar. Então esse documento, ele tem que ter os impostos corretamente, e aí sim, quando você fizer o pagamento deste documento, que vai ter que ter o link do pagamento com o documento, tá? Isso que é primordial aí nesse sistema do split. Outra coisa, quando a gente fala assim, né, a Rê até comentou, tem gente falando que está pronto, tal. O que tem pronto, né, gente? Talvez seja esse mecanismo de separar, né? Vou separar uma coisa da outra, né? E-commerce a gente vê muito isso, né? Estou separando lá a minha comissão do que eu vou repassar para o meu fornecedor, para o anunciante que está ali na minha plataforma. Isso, ok, né? Isso está pronto. Agora, como que eu vou mandar esse imposto? Como é que eu vou separar o imposto? Como é que eu sei quanto que é o imposto, né? Então, eu preciso ter esse link com o documento para saber qual é o imposto. Fora isso, está previsto também na lei que a instituição financeira, está previsto na lei, tá, gente? A instituição financeira ela tem que comunicar com este sistema, né, que é o SERPRO que está desenvolvendo, ela tem que comunicar com este sistema para verificar se já tem alguma coisa recolhida em relação àquele documento, como é o caso, por exemplo, de antecipação que o Marco citou. Né, se houve uma antecipação, alguma coisa já foi recolhida. Então, quando eu vou fazer a separação, quem vai fazer a separação é a instituição financeira. Então, quando ela for fazer a separação, ela precisa consultar esse sistema do governo, verificar se tem alguma coisa daquele documento, então, olha o link com o documento, para ver se precisa ou não separar e recolher alguma coisa, né, mandar alguma coisa para o governo. Então, vejam que, assim, essa parte, esse controle, ele é complexo, né? O mecanismo de separar, ok, mas esse controle é o que a gente está esperando, efetivamente, como a Rê comentou, para dar andamento, né? O que a gente precisa deles lá, saber o que eles, como é que a gente vai fazer essa comunicação, né? Eles estão falando de API, tem uma série de coisas aí que estão sendo ditas, mas a gente não tem um martelo batido ainda para isso, tá bom? Assunto complexo, né? Bastante. Interessante. Aí todo mundo comentando do split payment, por isso que a gente quis entrar um pouquinho nele aí. Agora a gente vai falar sobre a transição, né? Bendito período de transição. Aqui começa a loucura, né, pessoal? Aí a gente, como o Marco falou, pelo amor de Deus, comecem a se preparar. Não deixem para fazer isso no final. Lá quando for final de 25, começo de 26, aí vai ficar todo mundo desesperado, mas é um desesperado mesmo, né? Eu costumo dizer que todo mundo vai ficar desesperado com a reforma tributária, porque é muita alteração, é muita coisa para olhar, para mexer, para acompanhar, lidar com duas tributações ao mesmo tempo, duas cargas tributárias, impostos convivendo de maneiras diferentes dentro de um documento fiscal, mas se a gente estiver preparado, se a gente tiver o apoio certo, a gente consegue se desesperar com calma, né? E olhando para esse quadrinho aí de transição, a gente já consegue ter uma noção do que vai ser essa loucura. Então, eu não vou ficar entrando em detalhes, né? Mas eu acho que todo mundo já tem uma prévia aí do que vai ser. PIS/COFINS 2026 aí não vai ter alteração. Em 2027 já estarão extintos. Ou seja, a gente já vai estar falando aí em 2027 para PIS/COFINS só de CBS. Né? Aí é claro que vai ter esse período de alíquotas diferenciadas, vai ter as transições, ICMS, ISS, é isso aí, se desesperar com calma, a frase que vai levar para a vida, é isso mesmo.
Porque no mundo tributário eu acho que esse é o nosso lema. Se a gente olhar para o ICMS e ISS, a gente vai ter aí um período de sem alteração para 2026 e 2027, depois começam já as reduções, as transições à carga tributária, mas a gente já tem lá IBS em 26, IBS estadual, depois a gente vai desmembrar isso em 27 para IBS estadual e municipal. IPI sem alteração em 26, 27 fica lá a alíquota reduzida para a alíquota reduzida e mantém os incentivos para alguns produtos da Zona Franca de Manaus. E temos o imposto seletivo, que acho que nem vale mais comentar sobre ele, a gente já falou bastante, né? E acho que não tem nem mais o que falar. Então, pessoal, comece a se preparar o quanto antes. Não é brincadeira, não é só RP. A gente precisa estar preparado com relação à emissão de documento, preço, custo, levantamento de crédito, saneamento de cadastro. A gente precisa se preparar o quanto antes. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí de alguns impactos e vocês vão ver o quanto é importante e o quanto isso pode impactar principalmente no quesito financeiro aí da sua instituição, do seu estabelecimento. E aí agora eu vou chamar a Vivi para falar um pouquinho dos impactos nas obrigações acessórias aí da reforma tributária. Bom, pessoal, mesmo com todas essas polêmicas, né, e todas essas questões ainda que precisam ser regulamentadas, definidas, a reforma está aí. A gente tem uma lei, né, é uma lei, então a gente tem que cumprir. E com base nessa lei, a gente tem os impactos aí, principalmente nos documentos fiscais eletrônicos, tá? Então, neste momento, o impacto são nesses documentos. O que acontece? A gente já tinha uma prévia de algumas notas técnicas desses documentos que eram de 2024, que era com base ainda na emenda constitucional e no projeto de lei que se transformou na lei 214. Então, eu tinha uma nota técnica com algumas alterações, e a gente até começou a fazer algo, a gente fez algumas coisas, mas aí saiu a lei e aí todo mundo sai correndo atrás, né, de arrumar o que precisa ser arrumado, inclusive, né, o lado de lá, né, o próprio governo aí, né, as secretarias de fazenda, eles precisaram correr para fazer a adaptação nesses documentos fiscais. Então nós temos aí de impacto, né, dos documentos que nós atendemos, nós temos a NFE, a NFCE, a NFSE, que é aquela nota fiscal de serviço nacional, CTE e a NFCOM, tá? Só para vocês terem uma ideia, olha a data de publicação dessa última nota técnica da NFE, é da semana passada. Então, nós estávamos, né, com tudo já meio que pronto, vamos dizer assim, nós tínhamos já desenhado, já tinha sido desenvolvido com base numa nota anterior. Só que na semana passada a gente teve essa surpresa, então teve algumas alterações. Então, assim, nós estamos aqui atentos, a gente imagina que talvez a gente tenha outras alterações aí em nota técnica, tá? Para adequar, para corrigir algum erro, né? Porque, assim, é novo para todo mundo, é novo para a gente, é novo para o pessoal também que trabalha nessa parte de tecnologia para atender essas obrigações. Então, a gente tem esses documentos com impacto imediato. Esses documentos, só para vocês terem uma ideia, a data de início, né, a data de homologação para esses documentos que nós tínhamos era 1 de setembro, e eles anteciparam para 1 de julho, tá? Isso foi uma pressão das empresas, principalmente das software houses, porque sempre a gente fala que a gente precisa de 6 meses para trabalhar. Esse era um acordo dentro do SPED, né? Dentro lá do grupo de trabalho do SPED, o acordo é: precisamos de 6 meses para trabalhar. Então, o que eles fizeram? Liberaram a nota agora em abril, mas anteciparam o ambiente de homologação. Então, a gente vai conseguir, a partir de 1º de julho, fazer testes nesse ambiente de homologação. Então, eu imagino que até o final do ano a gente vai ter ainda algumas alterações, até porque todo mundo vai começar a testar e normalmente quem pega erro é quem está testando, né? Vocês sabem disso, né? Quando a gente testa, quando chega no usuário final, a gente tem alguns cenários que não foram previstos. Então, esse é o cronograma, tá? Então, 1º de julho a gente vai ter aí já um ambiente de homologação para a gente testar os documentos, tá bom? E o que a gente teve de impacto nos documentos fiscais eletrônicos? Não sei se vocês conseguiram já dar uma olhada, mas assim, de importante, tá? A gente trouxe aqui o que é importante. Então, a gente tem novos códigos de CST e um código de classificação tributária, código novo de classificação tributária.
Esses dois códigos, eles são importantes porque são eles que definem a tributação daquele item, daquele bem, daquele serviço, tá? A CST é a operação, mas são códigos diferentes do que a gente tem hoje. Então, os CSTs que a gente tem hoje, basicamente, são para ICMS, né? E a gente vai ter esses CSTs para IBS e CBS, e junto com esse CST, o Código de Classificação Tributária. Ele vai dizer, né, quando a gente colocar essa informação no documento fiscal, essas duas informações em conjunto, elas vão dizer para o governo qual que é a situação do meu produto. Se eu estou naquela lista de redução de alíquotas, por exemplo, que é gigante, tá? A gente citou alguns itens ali, né? Citou grupos de itens, mas são detalhados ali os itens, são bem detalhados. Então, isso aqui vai indicar a tributação, até pensando lá no sistema que eles vão desenvolver para apuração assistida, eles que vão fazer o cálculo, enfim, a gente vai mandar o cálculo, mas eles vão refazer por lá, então, com base nesses dois códigos aqui. Por isso que é importante que esses códigos estejam corretos. Então, a classificação de itens aqui, ela precisa estar correta, tá? Detalhe que essa tabela do Código de Classificação Tributária, a gente tem uma tabela que saiu no final do ano passado, mas a gente está esperando uma tabela nova, porque quando a lei saiu, ela saiu com alterações, então eles precisam atualizar essa tabela, né? Esses códigos eles precisam ser novos, de acordo com o que está na lei que saiu efetivamente, tá? A gente tem novas finalidades, e aqui a gente tem duas finalidades novas aqui, que é a nota de crédito e a nota de débito, exclusivamente para ajuste de IBS e CBS, tá? Então, por exemplo, uma devolução, né, uma devolução que a gente recebe de um contribuinte, de uma pessoa física que não é contribuinte, vai ser uma nota fiscal de crédito, tá? Uma modalidade de nota de crédito. E a gente tem outras situações aí que a gente precisa de regulamentação para que eles definam exatamente onde a gente vai usar, em que momento que a gente vai usar. Essa da devolução está citada na própria nota técnica, então a gente tem esse exemplo da devolução citado na própria nota técnica, mas a gente pode ter outros cenários aqui para a utilização. Por quê? Porque isso tudo aqui vai fazer parte da apuração. Lembra que eu comentei que é o documento que vai mandar? É o documento que vai dizer o que tem, o que não tem tributo. Então, eu preciso ajustar isso de alguma forma. Eu não vou ter mais escrituração, pelo menos até o momento, tá, gente? Eu não vou ter escrituração. Então, eu não tendo escrituração, eu tenho que ter alguns mecanismos para ajuste. A nota de crédito, a nota de débito, são mecanismos de ajustes aí da apuração também, tá? A gente tem ali, lembra que eu falei também do local da operação, que é importante? A gente vai ter lá, vocês vão ter que ter cuidado, uma atenção especial com o grupo de local de retirada e local de entrega da nota fiscal. Não tendo informação lá, esse código do município aqui de consumo, ele tem que ser preenchido. Tá? Então, de alguma forma, de algum jeito, a gente vai ter que dizer qual é o município final ali da operação. Tá? E aí a gente tem, obviamente, os novos tributos, né? Que é o IS, aí a gente tem IBS-UF, IBS-MUN, né? Que é o município, do município, e a CBS. Então, aqui nesse esqueminha aqui, a gente consegue ver do lado esses tributos dentro do total da nota, tá? Então, vejam que, assim, mesmo o IBS sendo um imposto, né, sendo uma sigla única, né, Imposto sobre Bens e Serviços, eu vou ter, dentro do documento, eu vou ter ele separado, porque eu tenho uma parte que é do Estado e uma parte que é do município, tá? Então, por isso que a gente precisa separar, por isso nós teremos duas alíquotas aqui, né? Então, a gente vai ter a alíquota do Estado e a alíquota do município para o IBS, mesmo a gente tendo uma única sigla e falando que é um imposto só. Vai ser um imposto só porque eles vão ter as mesmas regras, né? A regra é igual, né? Pelo menos é isso que está na lei, tá, gente? Depois que criarem o comitê gestor aí, a gente não sabe o que pode vir, mas assim, o que está na regra e o que está na Constituição, né? O que foi alterado lá na Constituição pela emenda constitucional é que as regras, esses tributos, elas têm que ser iguais, elas são as mesmas em relação à base de cálculo, a incidência, não incidência. Então, a gente não pode ter diferenças em relação a isso. A única diferença é a alíquota, tá? Pode passar, Andressa. E também a gente tem, dentro da NFE, novos eventos. Esses eventos também são para a questão da apuração, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho ali
uma imobilização de item. Quando eu imobilizar um item, eu vou ter que dizer que eu estou imobilizando aquele item. Ok? Eu tenho aqui também, quando eu puder ter o crédito presumido, em algumas situações eu tenho crédito presumido, quando esse crédito puder ser liberado, eu tenho que informar por um evento também, tá? Crédito de combustível. Então, eu tenho alguns eventos aqui que eles criaram, que talvez essa lista também não seja exaustiva, talvez a gente tenha outros aí que precisem ser criados, justamente para que, quando a empresa mandar o documento, né, e fiz lá a emissão do documento, fiz a emissão desses eventos, de notas de finalidade, lá, notas de crédito ou débito, tudo isso faça parte da apuração, tá? Então, a apuração que será feita por eles, né, pelo menos é o que a gente tem até agora, então ela depende dessas informações, e eu acredito que aqui a gente vai ter outros recursos, outras questões aqui que eles não foram previstas ainda, porque acaba sendo um pouco complexo ainda a legislação, tá? A gente não tem a gente tem uma simplificação no sentido de que eu vou acompanhar uma única norma, mas dentro dessa norma eu ainda tenho algumas questões, eu tenho as reduções, tenho regime diferenciado, tenho monofasia do combustível, tenho algumas outras questões que ainda precisam ser um pouco mais regulamentadas, né? Mas que vão fazer parte aí da apuração também, tá? Pode passar, Andressa. Eu só queria fazer 2 comentários nos 2 Claro, últimos Marco. slides, se puder voltar, Andrés. Então, assim, lá vai minha cabeça de contador de novo, mais um, por favor. Então, eu queria só dar o exemplo aqui, vocês focando muito nesse quadro amarelo aqui, né, que vocês viram que é a última linha ali. Então, eu tenho uma empresa prestadora de serviço, eu faço pintura, faço segurança, faço conserto e tal. E aí eu fiz um serviço esse mês para um cliente em Guarulhos e fiz um serviço para um outro cliente em São Caetano. Olha a situação. Eu vou ter que saber, dentro do IBS, qual que é a parte. Vocês estão vendo? É oficial. Eu tenho que saber qual que é a parte do IBS MUN, que é município, e qual que fica a parte do Estado, porque vai ser por diferença. Então, suponha que São Caetano resolva por 2% e o IBS seja 28%. Então, vai para o Estado 26%. Então, vai lá para o UF 26%. Só que quando eu fiz o serviço em Campinas, Campinas manteve os 5, então eu tenho que manter 23. Então, olha o RP de vocês como vai estar ajustado. E aí vem a pérola durante 7 anos. Eu ainda devo ISS para o município de São Paulo. Então, eu vou pagar o imposto velho em São Paulo, como nós conhecemos hoje, por competência, não leve em consideração se eu parcelei, não parcelei tudo mais. Vou pagar esses novos impostos para municípios diferentes, com alíquotas diferentes, e entra a regra se o cara me pagou primeiro ou se eu prestei o serviço primeiro, porque se o cara me pagar primeiro, eu pedi um adiantamento para o cara para prestar o serviço, já está vencendo o IBS dele, você já é passivo de pagar. Então, se não tiver ajuda, gente, se não procurar agora, se não aparelhar agora, nós estamos fora. O Danilo escreveu para mim que vai ser tudo resolvido porque todo mundo vai voltar a pagar em dinheiro vivo e tudo mais. Eu acredito nisso. Lá no fim, nós vamos falar um pouquinho de que a reforma tributária, vocês vão ver, ela meio que abandonou MEIs e empresa do Simples. Vai ter um volume muito forte para as pessoas tentarem se encaixar nisso de novo para poder fugir disso, porque isso é uma loucura, né? Mas, como as meninas estão muito bem dizendo, já é lei, já está em vigor, as multas são pesadíssimas e assim por diante. É capaz de você deixar de vender ou serviço ou mercadoria por não estar adaptado a isso. Então, o que nós temos que fazer é correr para atender essa loucura, tá bom? E O no Danilo outro, fez. nesse aqui, Desculpa, eu Marco. só queria chamar a atenção, isso aqui, olha, é da semana passada. Eles não perdem essa mania de, pô, ficou anos estudando, vem com a reforma e ponto. Imagina, gente, isso muda toda semana, isso muda todo dia. Olha essa primeira linha, né? Quer dizer, é o emitente, tá vendo aqui, ó, o autor, emitente, ele é o responsável por informar o pagamento integral do crédito do adquirente. Gente, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pôr um cara na porta de cada pessoa para ela me dar o DARF do que ela recolheu, se for DARF, se for o guia, se for o que for.
ou eu vou contar com soluções eletrônicas, com soluções inteligentes, que já vão ter inteligência artificial e tudo mais, para ir capturar isso e fornecer isso aqui. Porque isso é um código de evento, isso tem que estar dentro das obrigações acessórias, tá bom? Eu só queria complementar isso, podem tocar. Essa nota técnica é da semana passada, né, do dia 15 que saiu, é da NFE. O Danilo até brincou aqui, a última versão vai sair no dia 29 de dezembro. E ele está fazendo uma pergunta aqui que eu vou aproveitar para responder, que é, como eu citei, da devolução, eu entendo, ele perguntou se na devolução seria o valor bruto ou o valor líquido já sem os impostos splitados, né? Danilo, não sei te dizer, tá? Não temos essa clareza, mas eu entendo, tá? É uma interpretação minha, que tem que ser o bruto, porque eu já, né, paguei o imposto disso, eu tenho que ter o crédito desse valor de volta. Então, eu entendo que tem que ser o valor bruto, tá bom? Vamos lá, Andressa. Bom, e aí, em relação às demais obrigações acessórias, né? A gente queria deixar claro aqui para vocês, como o Marco também já falou, os outros impostos eles vão continuar. Então, as obrigações, tudo que se refere aos outros impostos, continua, gente, continua normal, tá? Se tiver alguma alteração, a gente continua acompanhando, vai atualizando o EDOM, mas continua. O que nós tivemos? Assim, nós tivemos uma nota técnica aqui da EFD ICMS-PI, dizendo que os novos tributos não serão escriturados nela, tá? Faz todo sentido, porque ela é uma obrigação para apuração de ICMS-PI, não é uma obrigação de IBS e CBS, tá? Pelo menos não por enquanto, tá? Então, assim, sendo uma obrigação de ICMS-PI, faz todo sentido que esses tributos não estejam nela. A única coisa que eles fizeram foi tirar uma regrinha de validação. Por quê? Pensem comigo. O documento fiscal que a gente vai emitir a partir de 26, ele vai ter um valor lá de IBS e CBS, um valor pequenininho, mas ele vai ter, que é aquele valor de teste para o ano de 2026. Esse valor, ele faz parte do total do documento. Quando eu escriturar isso na minha FD ICMS, o meu total do documento tem que ser exatamente o total do documento, com esses impostos, certo? Só que esses impostos, como eles não estão em nenhum outro lugar, a gente tem um outro registro lá, que é um registro C190, que é um registro de itens, né, de bens, que tem a ver com o ICMS, com o CST, e ele tinha uma regra que a soma dele tem que bater com o C100, tá? Que é o C100 é o registro do documento fiscal total. Então, eles tiraram essa regra, porque não vai bater, né? Eu vou ter um documento num valor total, e esse 690, como ele se refere à base de cálculo de ICMS, ele não vai bater com esse C100, com esse total, tá? Então, eles só colocaram essa observação e vão tirar essa regra aqui da obrigação, tá? E da EFD Contribuições, a gente não teve uma manifestação do fisco, né, da Receita Federal, dizendo nada. A gente imagina que vai ter que ser parecido com a FD ICMS, eu vou ter que ter lá um total do documento, vai ter que estar registrado no C100, né? Eu tenho que ter um registro do total do documento ali, mas eles não se manifestaram ainda, então a gente está aguardando para ver se eles vão falar alguma coisa diferente, tá? Lembrando que, assim, essas obrigações continuam, tá? A FD ICMS-PI, ela vai até 2032, porque só em 33 que eu deixo de ter o ICMS. E a EFD Contribuições, na teoria, seria até o ano que vem, tá, gente? Até o final de 2026, porque em 27 eu já não tenho PIS, não tenho COFINS, eu não tenho apuração desses tributos, e eu não teria obrigação para declarar esses tributos. Então, na teoria, é isso, tá? E é isso que a gente tem até o momento, tá bom? E novas obrigações, né? Será que a gente vai ter alguma coisa nova? Enfim, a gente tem uma expectativa aí de um tal de documento único, né? Acho que não sei se vocês já ouviram falar nesse documento único. Só que assim, seria um documento fiscal eletrônico para todas as operações. Qual que é a dificuldade desse documento hoje, né? Hoje está todo mundo com bastante trabalho, né? Qual que é a dificuldade? É você colocar dentro de um documento tudo o que é necessário para aquela operação. Então, imagina o CTE. O CTE eu tenho informações lá específicas de transporte, né? NFCom. A NFCom eu tenho vários dados ali, inclusive de contrato, de assinante. Então, eu teria que juntar tudo isso para virar um monstrinho, né? Então, assim, existe uma previsão, sim, mas nesse momento nós não temos esse documento único,
tá? Nós estamos com cada segmento aí com a sua documentação. Esse documento único aí, talvez, se forem pensar em algo efetivo para colocar no ar, seria lá para 2033, quando a gente já tiver toda essa fase de transição já passada, né? E aí sim, lá nesse documento único, eu já vou poder tirar também essas tags, essas informações de CMS, de IPI. Aí sim faz sentido eu construir um documento único, se for possível, tá bom? Mas nesse momento não, a gente continua com os nossos documentos aí para cada tipo de operação, tá? E qual que é a promessa, gente? Eu estou insistindo no até o momento, porque pode ser que a gente tenha algumas regulamentações aí, a gente pode ter, se, né, de repente o SERPRO não der tempo de fazer alguma coisa, pode ser que caia alguma coisa para o contribuinte ter que fazer, tá? A gente sabe que pode acontecer. Então, até o momento, a promessa é que a gente vai ter uma plataforma, que é a plataforma da reforma tributária, que lá a gente vai ter uma apuração assistida, que eu já comentei aqui com vocês, e lá a gente vai conseguir ver quanto está devendo, quanto não está devendo, vai ver se tem crédito, se não tem. Essa é a promessa, tá? A promessa é que essa automação seja tudo automático, com base nos documentos fiscais. Então, o documento fiscal vai ser a base, mais os ajustes que a gente vai ter, né, de nota de crédito, nota de débito, enfim. E que tudo isso traga uma simplificação aí para os contribuintes, né, para nós aqui de uma maneira geral. Mas eu não sei se essa simplificação ela está tão perto assim, e se realmente a gente vai conseguir chegar nessa simplificação, porque a gente depende de que tudo isso esteja funcionando. Todo esse controle por parte aí do fisco, esses sistemas que o SERPRO está desenvolvendo, pensa, eles fazerem o cálculo dos tributos. Como que eles vão fazer o cálculo do tributo, né? Eles precisam ter ali uma base de dados, precisam ter as informações, precisam, enfim, isso tudo está sendo construído, né? E aí, sobre essa simplificação, eu acho que o Marco quer comentar alguma coisa, né, Marco? O meu comentário é simples e direto. Essa página aqui a gente colocou só porque eles colocam lá na página deles. A gente não acredita em nenhuma das três, tá? A gente tem participado de todas as reuniões do SERPRO, a gente está vendo que eles estão elaborando o que vai ser a apuração. A Vivi foi craque aí em comentar elegantemente, então a gente já tem acessos ao que serão as obrigações e tudo mais. Muda também toda semana. Tem hora que nós falamos para ele, pô, peraí, você não está pondo aqui vencimento? Nós vamos colocar e tal, mudando. Problema, eles mesmos, a semana passada eu vi uma definição que eu vou guardar ela, que é assim, o que eles pretendem, como a Vivi disse, talvez funcionando em 2033, é fornecer alguma coisa como eles fazem hoje com a declaração de imposto de renda à pessoa física. Então, vários de nós já recebem ela pré-preenchida. Mas eles não falam que aquilo lá é oficial, eles não assinam embaixo. Por quê? É você que tem que dizer se está faltando alguma coisa e tudo mais e assinar. Agora, vocês imaginam nesse cenário que eles estão criando, né? Vai vir aí uma apuração assistida, aí você vai sentir falta de alguns créditos. Normalmente é isso, né? Débito eles não vão, mas crédito eles vão esquecer alguns. Aí você vai questionar, não, mas aquele teu fornecedor não está com a CND limpa, então ele não permite crédito. Não, ele recolheu com o código errado. Não, ele recolheu com a alíquota errada. Aquele município não era 5, era 3, então por diferença. Então, assim, se vocês não tiverem um sistema que acompanhe isso, basicamente é ficar na mão do governo, né? O que nós estamos vendo que nem eles mesmos, eu nem sei se eles vão conseguir, porque tudo que a gente vê, eles estão precisando de dinheiro. O split precisa de 3 bi. Essa movimentação do SERPRO, isso está no site da SERPRO, tá? Vocês têm que entrar lá, eles já estão falando de mais de 200 milhões. E não tem de onde tirar isso, a não ser que arrecade mais, assim por diante. Então, isso aqui é uma página só para vocês entenderem o que seria o cenário, ou porque eles mostram isso para senadores e deputados aprovarem, mas que, na nossa opinião, esse negócio da simplificação. Hoje nós estamos com 21 milhões de possibilidade tributária. Hoje, antes desse cenário. Se fala que em 33 nós vamos chegar em 23, 24 milhões de possibilidade tributária. Simplificou o quê, né? Então, vamos tocar. Só queria complementar isso.
É só para vocês também, assim, entenderem por que a gente está um pouco receoso e por que a gente tem falado até o momento, porque existe na própria lei complementar, a gente tem um artigo lá, parágrafo de um artigo, que diz que se o split não estiver pronto, aí pode ser esse split, né, que a gente mostrou, né, que é o automático, ou o DARF, que é para recolher, que aí eu recolho o imposto, né? Então eu comprei, é como se fosse uma retenção, vamos dizer assim, tá, gente? Mas eu tenho que recolher na hora. Então eu comprei do meu fornecedor, e aí eu mesma faço já o recolhimento, eu já faço a guia, pago o líquido para ele, faço a guia, para que eu tenha o crédito, né? Se nenhum desses dois mecanismos estiverem prontos, o crédito ele volta a ser escritural. E aí esse crédito escritural, ele depende do quê? De obrigação, eu preciso colocar em algum lugar, eu preciso escrever em algum lugar, tá? Eu nem ia comentar isso aqui, porque isso acaba dando um nó, acaba sendo polêmico, mas é o que está na lei, tá? Isso está na legislação, já está na lei complementar. Mas foi Então, só para... importante, Vivi, porque É, a gente vê, nós estamos chegando em maio e eles também não estão fazendo nada, né? Não tem sim, nada pronto, não tem nada. Gente, vocês imaginam, vai misturar 27 estados, não vou falar de 5.500 municípios. Até hoje, depois de 500 anos, os estados não se conversam entre si, né? Você tem diferencial de alíquota que um estado não reconhece. Você imagina para isso aí? Complementando aí o que vocês falaram, né? O pessoal está até mandando aqui no chat perguntando, né? A modalidade de split payment vai impactar no meu cliente pessoa física, jurídica? Como é que vai ser quem vai receber por via caixa, via cartão de crédito? Pessoal, agora sim, ó, eu acho que em todo momento a gente está reforçando aqui, né? Que está tudo em andamento, que muita coisa ainda não está oficializada, não está nem definida pelo fisco, pela SERP, pelo próprio SERPO, né? Como o Marco falou, a gente participa de várias reuniões, confidenciais, inclusive, porque a gente tem esses contatos, nós precisamos ter esse contato, e eu acho que esse é o diferencial do Grupo Skill, inclusive, né? Temos profissionais, mesmo sendo de área de tecnologia, temos profissionais aí voltados e especialistas em área fiscal, em área contábil, porque a gente quer garantir que as nossas soluções tenham esse diferencial, a gente tem essa preocupação, e por isso que lá no começo a gente falou, nós demoramos para nos posicionar, porque a gente não tem esse costume de ficar soltando aí qualquer posição para acalmar cliente, para acalmar parceiro, dizer que eu tenho porque eu tenho, sendo que não é verídico, né? Sendo que nem o fisco tem nada para liberar. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Quando as pessoas falam, eu escuto muito falarem, né? Eu já tenho o split payment pronto. O meu coração dispara. Eu não sei se eu fico preocupado com quem fala que tem, ou com quem fala ou com quem acredita naquele que falou, né? Porque são duas pessoas que estão completamente desinformadas, porque não tem como ter. Como que eu vou ter algo que não foi liberado ainda? Seja em nuvem, seja onde for. Eu não tenho como ter algo que o fisco não regulamentou. Então, tomem cuidado com essas falsas promessas do tenho em nuvem, já está pronto. Tá? Aí é que vai impactar em quem? Vai impactar em todo mundo que tem direito a crédito, porque isso condiciona a tomada do crédito. Então, você tem que tomar crédito, tem que ter o recolhimento do tributo. Se a tua parte, teu fornecedor não recolheu, vai impactar. Aí como é que vai ficar aí os meus clientes que fazem recebimento via caixa, com cartão de crédito? Está sendo regulamentado. Nessas reuniões que a gente vai, como o Marco falou, a gente participa dessas coisas achando que a gente vai, né, ficar tranquilo, ter informação privilegiada, a gente sai desesperado mesmo, não é nem desesperado com calma, porque é tanto cenário, a gente vê tanta informação e o fisco ainda tentando colocar tanta coisa em prática que não tinha nem ideia, que não pensa no que está acontecendo, a gente fala, será que realmente vai sair, né? Fica essa preocupação. Então, está tudo sendo ainda analisado. Existem, sim, possibilidades, eles já prevêem como é que vai funcionar, mas o que tem liberado, documentado, para certificar que é isso mesmo que vai acontecer? Ainda não tem nada. Então, pessoal, cuidado com isso. Tá? Cuidado com as promessas, cuidado com falar que tenho, seja em nuvem, seja acoplado em qualquer solução. Acompanhem a legislação. Acompanhem quem está acompanhando a legislação para trazer informação verídica para vocês. Tá bom? Eu queria fazer esse reforço aí, porque é algo realmente que me preocupa. Né? E a gente escuta toda hora todo mundo falar isso a todo momento. Acho que o próximo slide é meu, né? A gente vai falar um pouquinho agora das alterações no Triple One, e a gente está chamando aqui de alterações iniciais,
Por que eu estou chamando de alteração inicial no Triple A? Porque toda hora tem uma mudança, né? A gente está falando isso também a todo momento aqui. Semana passada saiu uma nota técnica que mudou todo o comportamento, né? Mudou código, mudou classificação, mudou nome, né? Dentro do arquivo XML, dentro da solução. Então, assim, pessoal, toda hora está saindo novidade, toda hora está saindo coisa nova. E o impacto na solução financeira, na solução fiscal para isso é gigantesco, né? Então, a gente trouxe aqui parte do que a gente já está fazendo, até para que vocês fiquem tranquilos. Porque além da gente estar estudando, acompanhando a legislação, a gente está muito mergulhado nisso. A gente já está trabalhando na nossa solução, já tem um tempo, tá? A questão é que toda hora muda, toda hora tem que mexer. Parece reforma de casa mesmo, sabe? Que você começa para fazer um cômodozinho, quando você vê, ficou 3 anos fazendo o negócio. Por isso que chama reforma, deve ser por conta disso. Então, eu trouxe aqui uma telinha para mostrar para vocês que aí a gente já criou, né, as possibilidades das novas categorias, para vocês criarem as novas categorias de imposto. Então, já tem na nossa solução aí como fazer o seu código de imposto com IBS municipal, IBS estadual e CBS, tá? A gente trouxe uma telinha para mostrar para vocês. No próximo slide, a gente vai falar do documento de marketing aqui, trouxemos aí um print do documento fiscal de saída, né? Onde vocês já conseguem ver no próprio documento a classificação aí de IBS, CBS, de imposto seletivo. Então, a gente já está trabalhando em todas essas alterações. Fiquem tranquilos. E a gente já tem, acho que o próximo slide aí vai falar um pouquinho do nosso cronograma. A gente já tem uma previsão para liberar para vocês, né? O fisco foi lá e adiantou a data da homologação aí para 1/7, como a Vivi falou lá atrás, o ambiente de produção 1/10, né? E aí as regras de validação com rejeição já dos documentos fiscais eletrônicos para janeiro de 26, isso se manteve. Então, a gente tem uma previsão de liberar a nossa solução para vocês em junho. Por que em junho? Quem acompanha aqui as nossas liberações de atualização de legislação, a gente tem um cuidado de sempre liberar depois da data de homologação do fisco, porque a gente quer testar no ambiente, garantir que os cenários estão sendo validados, né? Mas com a reforma tributária a gente teve uma postura diferente. Por quê? Porque vocês precisam preparar o ambiente do cliente de vocês. Vocês precisam fazer toda aquela listinha de coisas que a gente está falando aqui durante esse bate-papo, durante esse webinar, né? De olhar cadastro, de olhar tributação, de olhar classificação de item, de olhar a operação, de olhar se esse cliente é do Simples, não é? Vocês vão ter um trabalho gigantesco. Então, a nossa ideia é liberar antes, para que vocês consigam atualizar o sistema, para que vocês consigam fazer esse saneamento, né? E consiga testar aí a nossa solução até mesmo antes do fisco liberar o ambiente, tá? Então, a nossa previsão aí de liberar com a atualização até o momento, né? Porque a gente sabe que provavelmente vai ter alteração depois e a gente vai fazer as devidas atualizações, é para junho desse ano de 25, tá bom? Acho que isso tranquiliza um pouquinho também. Já tinha gente perguntando lá no chat. E agora a Andressa vai falar de uma novidade que eu acho que poucos conhecem, a gente já tem divulgado em alguns canais, que é o nosso portal da reforma tributária. Mostra pra gente, André. Isso mesmo. Coloquei aí um QR Code para que vocês possam acessar pelo celular, se for o caso. Mas ele fica dentro da nossa central de ajuda, não precisa de login, esse acesso é público. Quem quiser entrar para dar uma olhada, é um portal que alguns parceiros já estão bem habituados, né? Alguns clientes também acessam. Então, ali no ícone da reforma, dentro dele você consegue acessar algumas documentações específicas da reforma tributária. Então, a gente vai colocar um dicionário de termos, as regulamentações e prazos, algumas notícias, alguns artigos, né? Ali na parte de regulamentações, a gente vai inserir o texto legal, vai ter um botão, inclusive, de download na íntegra. Se o link vai para uma fonte oficial do governo, né? Além disso, dentro desse portal, a gente vai ter algumas informações como as datas das nossas PLs, as datas se a gente está fazendo análise aqui no Grupo Skill, então vai ter o vídeo está travando um pouquinho, tá, pessoal? Por isso que eu estou até me atrapalhando aqui para narrar, mas agora funcionou.
Então, ali o botão de download, as datas de homologação em produção são do fisco e depois as nossas datas de liberação ali, de uma PL, por exemplo, tá? E esse é uma estrutura de exemplo, a gente vai alimentar esse portal conforme o fisco vai liberando as informações, e a ideia é que a gente consiga mostrar publicamente quais os status de cada legislação aqui com a gente, tá bom? A gente vai ter também uma parte ali de artigos, onde pretendemos colocar os nossos entendimentos sobre alguns trechos da reforma, e esse portal ele já foi divulgado em informe, ele foi divulgado em algumas calls que a gente fez específicas para alguns clientes, alguns parceiros que pediram informações sobre o tema. Agora a gente vai falar um pouco da parte prática, né? Como é que a gente se prepara aí, os impactos dentro das empresas, nas nossas rotinas. Essa parte também é bem densa. Vamos lá, Regiane, Marco, me ajudem aí. Como é que as empresas podem se preparar melhor? Eu acho que um grande alerta que a gente vai fazer o tempo todo é o seguinte: tudo essa nova regulamentação, eu não sei quantos aqui são tão antigos quanto eu, né? Mas quando entrou, antigamente a gente tinha um fim social, né? E ele simplesmente se transformou em COFINS, mais ou menos que nem agora. Ele só muda o nome e continua a forma de arrecadar e tudo mais. E o que aconteceu com quem tinha créditos de fim social e entrou um imposto novo chamado COFINS, todo mundo sabendo que era um dentro do outro e tal. Você perdeu os créditos, né? Eu acho que prevendo isso, eles já colocaram na regulamentação que tudo que for apurado de crédito é imposto até então antigo, ICMS, CSS, PIS e COFINS, até o dia 31 de dezembro, você pode pleitear o crédito e você fica com aquele saldo credor, que aí você pode pegar em dinheiro, pode pegar em precatório, pode pegar tudo mais. Se você não fizer isso esse ano, já está previsto que ele vai ser parcelado, ele vai ser compensado em 240 vezes, ou seja, 20 anos. Então, gente, pelo amor de Deus, ofereçam para os seus clientes. Nós estamos totalmente aparelhados para isso. A gente está fazendo até algumas loucuras, a gente está até isentando de honorários iniciais. Nós podemos fazer um levantamento nos últimos anos de cada cliente de vocês, tá? E levantar para ele tudo que ele tem de saldo credor de todos esses impostos para ele homologar daqui até o final do ano, ainda em vigor com essa legislação. Então, vocês percebam, todas as empresas que vão querer estar 100%, elas vão precisar de recursos. Então, nós estamos, através dessas condições, dando muito mais recursos. Nós estamos recuperando para empresas 10 milhões, 15 milhões. A semana passada, nós recuperamos 50 milhões para um cliente só. Marco, mas o que é? A contabilidade antiga bobeou, a própria Skill Contabilidade bobeou e não fez esses créditos? Não, gente. O nosso Supremo Tribunal ele está no mesmo ritmo que o governo federal. Ele toma umas decisões que a gente não sabe que jeito é isso, muda de opinião e retroage, assim por diante. Então, 23 e 24 foi uma chuva de decisões favoráveis às empresas. Bom, então eu posso excluir o ICMS para calcular o PIS e COFINS. Antigamente falava que não podia, então, mas eu posso retroagir esse cálculo e tudo que você recolheu a mais eu trago de volta para o seu cliente. Substituição tributária eu posso recuperar? Sim, agora já é Supremo Tribunal Federal que pode recuperar. Então, as nossas ferramentas de inteligência artificial, sem encher o saco do contador do cliente, sem encher o saco do cliente, a gente não põe a mão no documento do cliente, a gente vai só nos arquivos magnéticos e a gente levanta o que o cara tem. Os honorários são de êxito, os honorários são, sabe, você vai deixar o cliente feliz e o prazo é 31 de dezembro. Então, é muito trabalho, gente. A gente gostaria que isso aqui, isso é uma janela que é legal de o cliente entender, é legal de ir atrás para poder recuperar isso. Quero até pegar um gancho, a Priscila fez uma pergunta, se tudo que a gente estava falando de IBS, CBS cabe para as importações. É igualzinho, né?
Se chegou aqui no Brasil sem o importador não recolheu, quem é o responsável pela importação tem que ir lá na hora e recolher o IBS e o CBS. Ela pergunta como se acreditar. É o tipo split payment. Você vai ter o valor do DARF, já é o teu crédito. Ah, bom, mas eu importei via alguém. Então, ele vai pagar, você se acredita do valor que ele recolheu lá. Vocês não têm ideia da recuperação que a gente está fazendo para importadores, porque também vale a mesma regra, né? Ah, entrou um carro aqui, calcula direto o ICM, substituição tributária, ou entrou medicamento, ou entrou bebida, ou entrou tudo mais. Agora já se sabe que não precisava calcular na tabela, agora se sabe via Supremo Tribunal. A gente recalcula tudo isso e recupera esses impostos para os clientes, tá bom? Então, por favor, é dinheiro que está na mesa, não deixem de oferecer isso para os clientes, e a gente tem todas as condições de poder oferecer e trabalhar junto com vocês para levantar isso para os clientes. Tá? É muita coisa para fazer, né? É muita coisa para analisar, é muita coisa para correr atrás. Não dá para fazer isso sozinho, pessoal. Procurem a gente, assim, como o Marco falou, a gente tem ferramenta para isso, né? E a gente precisa deixar o nosso cliente aí munido com a saúde financeira em dia para que ele consiga passar por essa fase sem afundar. Essa é a realidade. Né? E aí a gente tem outros impactos aqui do como se preparar. O Marco falou apenas de um deles, né? Que é essa recuperação, mas aqui a gente precisa também, pessoal, trabalhar com a nossa equipe, mudar a mentalidade do time, oferecer treinamento, flexibilizar para que eles tenham essa cultura proativa de se informar. É muito importante manter essa informação. Acompanhe o nosso portal, acompanhe os nossos release notes com tudo aquilo que a gente traz de novidade, de liberação. Para quem está aí nessa questão do financeiro de contratos, pessoal, vamos avaliar o fluxo de caixa. É hora de monitorar, fazer um monitoramento, um levantamento das entradas, saídas, avaliar como é que está a saúde financeira, identificar quais são os riscos e oportunidades de acordo com cada perfil de cliente fornecedor. A gente nem entrou no tópico aqui do Simples Nacional. Se a gente for entrar nesse tópico, a gente fica mais um outro dia só falando dele. É tanto impacto que vocês não têm ideia. Então, é importante fazer esse levantamento, é importante ter tudo isso em dia para que vocês consigam analisar tudo que pode impactar de verdade no cliente de vocês. A solução, a emissão do documento é só a ponta do iceberg, né? A gente tem todo um para baixo que tem um impacto gigantesco. É muito importante também recalcular os custos e revisitar os preços, principalmente nessa fase de transição. É importante você ter essa visão do que vai acontecer e levando em consideração tudo isso que a gente falou aí nos slides anteriores, para que você consiga ter esse olhar do quanto isso vai impactar no teu resultado final, na tua lucratividade. Pode passar, Adri, o próximo slide, por favor. Impacto também na contabilidade, pessoal. Plano de conta. Como é que a gente vai contabilizar tudo isso? A gente nem tocou nesse assunto, né? Mas tudo isso vai impactar na contabilidade. Será que a gente vai ter que refazer plano de conta? Como é que tudo isso, todas essas categorias vão refletir aí nas atualizações tributárias? E as regras de contabilização, como é que serão? Né? Fiquem atentos aos novos tributos, layouts, como é que vocês vão preencher. Gente, é tão importante agora, grupos específicos do XML precisam ser preenchidos para determinar para onde vai ser direcionado o tributo. Então, é tanta coisa para a gente se atualizar, tanta coisa para a gente se inteirar, né? Processos e sistemas, a atualização dos componentes da atualização dos layouts, a revisitação dos cadastros de itens, né? E aí pensar em todo esse trabalho de logística, como a Vivi falou lá atrás, local da operação agora, totalmente importante para a IBS, na verdade, né? Mas vamos falar aí para a reforma tributária e abranger o todo, local de operação totalmente importante agora para a definição dessa tributação. Tá? Então, é muita coisa para se preparar, é muita coisa para pensar em impacto e vocês não estão sozinhos. Essa é a verdade. Contem conosco, nos procurem para que a gente possa dar esse apoio para vocês. Eu queria complementar só algumas coisas, bati o olho aqui em algumas perguntas que estão caindo, e como eu mencionei rapidamente, eu queria explicar. Então, a pergunta vem, como fica MEI simples? E como a Regiane disse, a gente não quis abordar aqui, nós vamos abordar no próximo,
Porque isso é um outro absurdo, né? Hoje, 19 milhões das empresas no Brasil são do meio, são do simples, e basicamente elas foram abandonadas. Eu não vou perder muito tempo aqui de vocês, só vou explicar rapidamente. O que a lei fala? Ó, se você não quiser mudar nada, né? Hoje você está aí com a alíquota de 14,32 no Simples, ou paga tanto na MEI, não precisa mudar nada, não. Deixa aí, pode deixar, pode continuar recolhendo. Eu mesmo vou pegar aqui o recolhimento e faço as divisões. Problema, você não vai dar crédito para quem você está vendendo. Então, imagina que você vende cabide, imagina que você vende panela de pressão, imagina que você vende tudo mais. E quem compra de você fala assim, o quê? Você não vai me dar crédito? Você vai continuar vendendo pelo mesmo preço? Eu vou no teu concorrente que vai me dar crédito. Bom, então qual é a saída? A saída é você apurar os novos impostos pelo regime estipulado por eles. Então é tipo assim, você tem que ir meio que para o lucro real dentro do Simples. Você tem que fazer contabilidade, você tem que ter plano de contas, você tem que separar o que é o IBS, o que é o CBS, você tem que separar lá dentro, você tem que fazer o recolhimento para dar crédito para o cara. Gente, isso é simples, né? Então, é melhor eu ir para outro caminho. Então, eu não queria, eu só queria dizer que tem essas duas modalidades, a gente vai abordar isso mais profundamente, e você faz uma reforma tributária num país que tem 20 milhões de empresa, em que você esqueceu de 19 milhões e 500, ou esqueceu, ou deu essa solução interessantíssima, né, que é ou você não faz nada e não dá crédito, ou você faz tudo para passar o crédito. Ué, então eu não sou simples, entendeu? Então é isso que eu queria posicionar. E é super importante, eu acho que a gente abordou, sinceramente, 20, 30% da nossa preocupação. Você pega itens, por exemplo, quem paga comissão, né? Hoje você paga comissão sobre as vendas? Bacana. Vamos pegar aquele meu exemplo da caneta de 10, que vai ser 13. Você vai continuar pagando comissão agora sobre 13? Ah, poxa, não, eu quero continuar sobre ideia. Peraí, então você tem que falar com o teu vendedor, ou você tem que falar com o teu sindicato, você tem que remanejar, ou você tem, entendeu? Ah, boa, eu sou uma empresa que imobiliza muito, né? Eu compro várias máquinas, eu compro tudo mais. É vantagem comprar agora, na legislação antiga, ou é vantagem comprar dia 1º de janeiro com os impostos novos? Vocês percebem? Cada setor da empresa, cada detalhe da empresa vai ser impactado. Se não tiver alguém do lado olhando tudo isso, passando ferramentas de inteligência artificial, elaborando esses relatórios, vai ficar muito difícil, ou vai se perder muito dinheiro, ou vai se perder muita oportunidade de recuperar dinheiro, tá bom? Eu acho que era isso que eu também tinha para contribuir. Bom, pessoal, esses são os nossos contatos ali do nosso setor comercial. Se você teve algum insight, alguma ideia, fale com a gente, porque nós temos ferramentas, nós temos alguns serviços que podemos te ajudar aí nessa jornada da reforma tributária. Acho que a gente já está excedendo aqui o nosso horário. A gente recebeu algumas perguntas, mas a gente vai dar uma analisada em todas elas e ver o que a gente consegue ir respondendo depois, tá? Porque nosso tempo aqui já excedeu, o pessoal já está até cansado com tanta informação, né? Acho que a gente conseguiu colocar um triplex na cabeça de vocês, mas isso foi o que nós preparamos. Existem diversas outras particularidades e detalhes, como, por exemplo, informações do que muda para as empresas do Simples Nacional. A gente nem conseguiu citar isso, e esse tema é vivo, como eu disse, né? Vão sair mais informações do Fisco, então fiquem atentos aos nossos próximos comunicados. Conforme o Fisco for liberando, nós vamos preparando mais informativos, mais eventos como esse. Obrigada pela presença. Queria agradecer aqui a Regiane, a Viviane, o Marco Antônio, que me ajudaram aqui com esse tema. E obrigada, pessoal, pela presença, pelo tempo de vocês, e até mais. Um abraço. Tchau, tchau.